Nós estamos lidando aqui, nesse caso, com a criminalidade moderna. O ilícito, é o crime do século XXI, né, que exige um desafio muito maior do órgão de investigação da polícia, né, principalmente no Ministério Público. Né, não é mais somente aquele crime violento, né, aqueles crimes clássicos, né, a gente chama, né, lá no direito penal de crimes de plástico. São crimes diferenciados, complexos, e um carro que era anteriormente objeto aí de um furto, de um roubo ou de uma receptação anterior, qual que é esse termo? O termo é um carro clonado, né? Ele é adulterado para ter as características, né, de um carro lícito, né? De um carro que está em outro estado normalmente. Aquele carro então ele simula então o carro original, né? Então os indivíduos eles passam, então você pega um carro de valor alto, né? Você pega uma caminhonete, uma Hilux, um veículo de 300 mil, 400 mil, ele é esquentado, né? Ele era objeto de um crime anterior, ele passa a ter uma condição ali de legalidade, de falsa legalidade, né? De legalidade pela essa fraude do clone, né? Que é você copiar as características de um carro lícito. Então o indivíduo, você imagina que você abre lá o sistema lá para pagar o IPVA ou qualquer outro multa, tributo, e você vê que o carro não está no seu nome, está no nome de uma pessoa de outro estado. Você perdeu o seu carro, né? Formalmente, né? E aí, bom, primeiro já é um ganho, né? Com essa legalização do carro objeto de crime, aí isso abre margem para várias outras fraudes em cima desse clone. Esse clone é financiado, então, né, já eles obtêm essa vantagem com o financiamento do carro. Então se o carro vale 300 mil, você financia aquele carro, já pega 300 mil em dinheiro. Ainda onde a gente observou, você registra um furto daquele carro do clone falso e você agora ganha o seguro em cima do clone. Então é um esquema muito rentável. Em cima de um mesmo carro dá para fazer, se a gente, né, basear no valor do carro, quase 900 mil, se a gente pegar um carro de valor alto como uma Hilux. Então é um esquema muito rentável, né? E aí por isso você consegue envolver muitas pessoas e você muitas vezes acaba conseguindo cooptar agente público, né? Seja com oferta financeira, seja com promessa de favores, enfim. Então, isso exige um trabalho assim, muito mais longo, mais complexo, exige que a autoridade policial, né, que os delegados, que os policiais, eles tenham uma formação técnica, eles consigam montar esse quebra-cabeça, né, e atuar ali durante meses para montar isso. E também da nossa parte, né, de fazer a análise de tudo isso aí, enquadrar no que são os crimes e transmitir para o Poder Judiciário com quais crimes que eles estão cometendo, né? A nossa legislação penal, felizmente, ela vem mudanças para enquadrar esse tipo de crime, né? Nós temos, por exemplo, um dos delitos que é a inserção de dados falsa, que é o que chama de peculato informático. Ele foi criado, esse crime, em 2012, naquela chamada de Lei Carolina Dickmann, que visou, né, um episódio envolvendo uma atriz conhecida, mas ele também aumentou, né, os crimes contra a administração pública para essas modalidades. São crimes antigos, né, e crimes novos: formação de quadrilha, falsidade ideológica, que é você colocar uma informação falsa num documento, violação de sigilo, são todos crimes antigos. Mas agora nós temos também peculato informático, que é o 313A do Código Penal, e um crime, né, também antigo, que é tentar coagir uma autoridade, né, que a gente chama de coação no curso do processo, né, o 344 do Código Penal. Então, assim, o importante disso aí é que nós como assim, autoridades envolvidas, todos não iremos, né, parar o nosso trabalho, não iremos, mediante tentativas, né, de intimidação de envolvidos, que eles saibam que tanto o órgão Polícia Civil está muito empenhado, né, e tanto o comando da Polícia Civil, desde o Dr. Gilmar até acima, está empenhado em coibir isso, está amparando, né, essa ação. Também no Ministério Público, né,
é uma ação de vários promotores, é uma ação amparada pelo Ministério Público, né? Então são duas grandes instituições e, além disso, o Poder Judiciário acolhendo esses pedidos e, como eu falei, já confirmando, né, essas prisões e cautelares, o Tribunal de Justiça confirmando, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília confirmando. Então, é uma ação bastante organizada e amparada pelas instituições, e nós vamos prosseguir com o trabalho investigativo. É lógico que essas pessoas elas vão ter direito de defesa e tal, vão, né, no processo, mas o trabalho assim, de buscar deslegitimar os delegados envolvidos, né, de poder de buscar intimidar essa ação, né, que eles não tentem esse tipo de ação, porque será duramente coibido com prisões, se for preciso, esse tipo de tentativa. A resposta vai ser essa. São 300 veículos, né, com movimentação suspeita. O doutor Jonas ponderou com o doutor Augusto, doutor Gilmaro, que um veículo, né, que a gente apresentou o resultado dos trabalhos, um veículo ele gerou um prejuízo de, no mínimo, R$900 mil, ou seja, um veículo gerou, né, um prejuízo de praticamente R$1 milhão. Então, assim, é um fato muito grave que atinge o interesse público, então é muito importante, né, um trabalho árduo de persecução penal nesse caso. Delegado, desde o início, quando o senhor chegou à delegacia de trânsito, já notou-se essas irregularidades, a situação toda? Não, porque eu não atuava, né, na linha de frente de combate, né, à criminalidade, às infrações de trânsito. Mas desde o início, né, a gente deixou bem claro que o nosso lema eram: práticas ilícitas não seriam toleradas. Foi exagero uma clonagem gerar uma operação tão grande, tantas prisões? Não, porque debaixo de uma clonagem a gente tem 300 veículos em movimentação suspeita. Eu comecei, né, a engatinhar, aprendendo o trabalho do delegado de trânsito. Quando eu fiz a minha apresentação aos despachantes, eu falei que era um ser humano em fase de construção. Eu estava aprendendo a lidar com um serviço que muitas vezes eu iria ensinar, eu iria ser professora, mas muitas vezes ali eu seria aluna também. Então eu fui aprendendo passo a passo. E nesse processo de aprendizagem, hoje a gente tem aproximadamente 10 inquéritos policiais, figurando vários despachantes de Patinga como suspeitos, que vai desde uma praxe comum. Eu apresento, né, nos processos administrativos a minha CNH. O despachante tem que o quê? Apresentar a CNH original e pedir para o servidor do balcão fazer um confere com o original. Mas o despachante ele tem um monte de documento para ingressar. E aí, o que ele faz? Ele prefere falsificar a assinatura do servidor lá do trânsito e ingressar com esse processo já enxuto. Mas isso, quem começa a falsificar uma assinatura de um servidor, ele pode fazer coisas muito mais graves. Eu ponderei a necessidade de juntar o comprovante ligando aquela pessoa à Ciretran de Patinga, porque se estava tendo algum tipo de facilidade na Ciretran de Patinga, tudo bem, vai ter facilidade, mas para quem de fato reside na região. O proprietário do veículo, dessa Hilux, que, né, o suposto laranja que foi emplacado aqui em Patinga, ele tinha residência lá no Mato Grosso. Então, partiu de um indivíduo que tinha uma residência lá no Mato Grosso, que emplacou um veículo na Ciretran de Patinga, esquentando o veículo. Essa placa que foi confeccionada com boletim de ocorrência falso, com ajudas, né, de cargos dentro da administração, internamente no trânsito, ela foi parar onde? Lá no Maranhão. Olha o tanto de prejuízo que isso causou, desde prática administrativa, desde multa aos radares, até questões de quê? Fazendárias, IPVA, prejuízos. Causou prejuízo nesse intervalo o quê? A seguradora do veículo, o Banco Bradesco. Então, assim, o prejuízo assim, é incalculável. E, infelizmente, assim, né, isso serve de exemplo. Práticas ilícitas, uma vez identificadas, elas não serão perpetuadas. Nós vamos investigar, deixa que nós vamos investigar. Quantos servidores lá na delegacia de trânsito hoje? Hoje nós temos 3 servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Patinga. A gente tem alguns estagiários, alguns vistoriadores
e, ao todo, dois policiais civis que atuam internamente, né, na delegacia de trânsito, um policial aposentado que atua colaborando com o serviço da delegacia de trânsito e vistoriadores. Não são poucos funcionários que estão envolvidos diretamente nesse esquema. Sim, mas os poucos funcionários, para coibir essas práticas ilícitas, eles não podem perpetuar também nessa prática, né? Então, vai ter a devida reprimenda. Doutora Olívia, desde que a senhora assumiu a pasta de trânsito, e a gente sabe que é uma pasta muito pesada, e a senhora tem enfrentado vários obstáculos, são vários, de todos os lados. E tem um provérbio popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou então acaba a água. Então, para esse pessoal, acabou a água. Assim, né? O início, é lógico, né? Assim, resultou de um trabalho investigativo que desagou lá no Poder Judiciário e o que acontece? A gente, né, quer mostrar que uma investigação bem feita, ela gera consequências. E hoje, né, não existe mais aquele bandido do computador. Às vezes, né, você acha que você está lá no escritório de despachante ou dentro da sua casa que pode praticar desvios de conduta usando o seu computador como se nada fosse rastreado, como se a gente não fosse descobrir. E esse veículo, né, que saiu com a placa, que a placa foi confeccionada aqui em Ipatinga, porque a gente chegou, né, à conclusão que esse veículo, de fato, ele nunca esteve aqui em Ipatinga, ele foi esquentado na cidade de Ipatinga, ou o tanto que essa placa ela percorreu no Brasil, e olha o tanto de prejuízos que ela causou.